Eu não aguentava mais, né, as investidas dele, porque ele queria ficar comigo de qualquer forma. Ele me ameaçava a cortar o dinheiro da minha medicação, do meu tratamento de câncer. E eu não conseguia falar com a minha mãe concernente a isso. E aí, num desespero, eu comecei até mesmo, eu fiquei com síndrome de pânico, ansiedade. Infelizmente, usei drogas por causa disso. Fiquei totalmente atordoada, desorientada. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Polêmicas Gospel e se você é novo neste canal, quero te convidar para se inscrever, ativar também o sininho de notificações. Fazendo assim, você será notificado acerca do próximo vídeo deste canal. Diariamente, estamos postando conteúdos relacionados à ex-deputada Flor de Lis. A Justiça do Rio de Janeiro conseguiu identificar alguns acusados na morte do pastor Anderson do Carmo. E após tudo isso acontecer, uma série de situações começaram também a surgir, isto com base em depoimentos de pessoas envolvidas neste crime. Uma das envolvidas na morte do pastor é Simone, e a mesma terminou prestando depoimento ao relator da Câmara dos Deputados. E durante o seu depoimento, ela fez graves revelações e denúncias contra o pastor Anderson do Carmo. A mesma falou que ele a abusava sexualmente. Enfim, você vai acompanhar nesse exato momento as barbaridades que supostamente o pastor Anderson do Carmo fazia. Porém, o pastor Anderson do Carmo não pode se defender dessas acusações. Agora, acusar um homem que já está morto com esses absurdos que a sua própria filha falou durante o depoimento, logicamente isso é um golpe baixo. Talvez uma tentativa de amenizar toda a carga que está sobre Flor de Lis, sabe? Para que ela não leve uma culpa maior como a mandante do crime. Pastor Anderson do Carmo agora perdeu a sua vida e não pode se defender de nenhuma dessas acusações. Fique agora com o vídeo. Não esqueça também de comentar. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Será que o pastor Anderson do Carmo realmente abusava sexualmente? Recentemente, isso eu digo antes da data do fato, né? Recente a data do fato, teve algum tipo de desentendimento com o pastor Anderson? Não, nenhum. Ele, em algum momento, ele descobriu, através de uma mensagem no iPad, que se tramava algo contra a vida dele, mas ele não levou a sério. Ele chegou a fazer uma reunião da casa com a presença dos filhos. Você teve ciência, estava presente nesses fatos? Eu não estava presente na reunião, mas eu soube dessa reunião. Então, se houve toda essa trama contra a vida do Anderson, existe a possibilidade da Flor de Lis não ter como ter ciência de que aquilo estaria ocorrendo? Ela não sabia de nada, ela não tinha ciência nenhuma de nada que estava acontecendo. Então, até o presente momento, não houve nenhum tipo de confissão da sua parte quanto aos fatos imputados a você. Você reconhece alguma das imputações, algumas das acusações feitas pelo Ministério Público ou nega todas elas? Como eu disse, né, na audiência,
eu dei o dinheiro para a Marzi e a Marzi resolver com o Lucas. Foi o que eu falei com a juíza na audiência. Certo. Você sabia a finalidade do dinheiro que você estava dando? Sim, porque eu estava em desespero e no desespero, infelizmente, o único dinheiro que eu tinha, que era 5 mil reais, eu peguei e falei, Marzi, você também está sofrendo, porque ele era uma pessoa que fazia muito bem para minha mãe, mas para todos da casa ele não era uma pessoa boa. Todas as pessoas da casa, a maior parte da casa, tirando as crianças que são inocentes, a maior parte da casa não gostava dele, da atitude dele. Ele era uma pessoa muito ruim de atitude, um egocentrismo gigante. E eu peguei o dinheiro no desespero e pedi minha irmã Marzi, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Eu perguntei há menos de um minuto, Simone, se você tinha algum problema com o Anderson, algum tipo de desavença, você acabou de negar. Não, pensei que... Eu tinha entendido, Excelência, que teve alguma discussão, discussão, não existiu discussão, mas a gente nunca se deu tão bem assim. Eu sofri assédio todos os dias. Teve um dia que eu cheguei da quimioterapia, eu cheguei do tratamento de São Paulo na quimioterapia, acordei com ele se masturbando no meu pé, né? Todos os dias pela manhã ele entrava no meu quarto para tentar me agarrar, ele tentou me violentar, já conseguiu algumas vezes com força, na marra, e eu não aguentava mais. Você dormia sozinha? Eu dormia com os meus filhos, e meus filhos saíam para estudar de manhã, né? E eu ficava com o meu pequenininho, Moisés, na época ele tinha 4, 3 anos. Eu ficava sozinha. Muitas das vezes ele já entrou no banheiro, eu tomando banho. Ele abriu a porta do meu banheiro, eu falei para ele que eu ia gritar. Na lavanderia da minha casa, ele já me agarrou na marra. Ninguém nunca presenciou isso dentro da casa? Uma amiga minha chamada Flávia viu ele me agarrando de longe. Tem o Douglas que Ela viu ele também, te agarrando aonde? na lavanderia. Ela morava na casa ou ela estava de visita? Ela passava a semana na minha casa ajudando aos afazeres da casa, limpando a casa comigo. Ela recebia uma ajuda de custo, porque ela passava necessidade. Minha mãe resolveu ajudá-la e eu também resolvi ajudá-la. E eles viram sim, a minha amiga viu sim ele me agarrando. E por diversas vezes, mensagens de telefone, ele mandava muitas mensagens de telefone. Você tem essas mensagens ainda? Não. Apresentou isso em juízo? Não? Não tenho nenhuma mensagem. Eu apagava, todos os dias à noite eu tinha um hábito, porque meu telefone era de pouca capacidade de acumular as coisas. Então, todas as noites, falaram para mim que pesava, né, o telefone, estava mais lento, e todas as noites eu tinha o hábito, já há muito tempo isso, de apagar todas as conversas de WhatsApp à noite antes de dormir. Sempre fiz isso. Infelizmente. Ninguém chegou a ver essas mensagens, só você? Não, já teve pessoa, minha filha, a Rafaela já viu, essa minha amiga Flávia viu algumas, eu acho, se eu não me engano, porque o telefone ficava virado a tela para cima, chegavam as mensagens. Eu não cheguei nunca, tipo, olha aqui a mensagem que ele me mandou, nunca mostrei isso para ninguém, nunca confidenciei a ninguém essas mensagens, sabe? Referente a essas investidas, o Anderson investia só contra você ou mais alguém na casa? Tinha alguma queixa desse sentido? Então, tem uma menor envolvida, né? E isso eu vou falar em júri. A minha advogada me instruiu, existem coisas que é para eu falar somente em júri. Né? Tá bom, Excelência? Tudo bem, Simone. Referente ao dinheiro ofertado, os 5 mil, de onde veio esse dinheiro? Ele mesmo que me dava. Não só ele, quanto... Aí, às vezes ele ia para uma agenda, para algum lugar, ele me dava dinheiro. Ele me chamava muito de B, né? B.
fica com esse dinheiro aqui, às vezes 1.000, às vezes 500. E eu ia guardando, porque não usava esse dinheiro, não tinha necessidade de usar. Não só esses 5.000, quanto outros dinheiros que eu já tive, foram vindo dele mesmo. Às vezes ele ia viajar, deixava 1.000, 2.000, 500, independente do valor, ele sempre deixava um dinheiro se eu precisasse usar em alguma necessidade. E todas as vezes que ele chegava a me dar um dinheiro, ou ele pagava os meus tratamentos, a minha medicação, ele mandava mensagem no meu telefone: B, olha como que eu estou sendo bom com você, olha como que eu estou sendo legal com você, sua mãe não precisa saber, ninguém precisa saber. Se você me olhar diferente, com um olhar diferente, você vai ter tudo. Você vai ter tudo a seu favor. Você não vai precisar trabalhar nunca. Vai ser só eu e você. Ninguém precisa saber. Eu aceitava o dinheiro, mas eu não aceitava as bobeiras, essas palhaçadas que ele fazia para mim. Não, nunca. Então, tudo isso acontecia dentro da casa com você e com o Anderson, todas essas questões que você coloca, e nunca se queixou para a Flor de Lis, nunca transpareceu que nada disso ocorria? Nunca. Eu já um dia eu ensaiei comigo mesma, passei madrugada acordada ensaiando. Hoje eu vou falar com a minha mãe, mas eu chegava perto para contar e não tinha coragem, não conseguia, porque ele era um excelente marido. Como marido, ele era maravilhoso, ele tratava minha mãe como uma princesa, como uma rainha, não deixava faltar nada, não deixava nada chegar para ela de ruim, protegia ela, cercava ela de tudo de ruim. Então, eu não conseguia falar, não tinha coragem de falar para minha mãe. Infelizmente, hoje eu me arrependo, mas infelizmente eu não conseguia falar com a minha mãe. Certo. E por qual motivo, então, seus irmãos, muitas testemunhas de dentro da casa, tentam imputar à Flor de Lis todos esses fatos? Olha, tem sinceramente, alguma razão para isso? eu não vejo razão nenhuma. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu também estou sem entender. Eu quero entender também da mesma forma. Infelizmente, né, a ingratidão, né? Eu acredito que está acontecendo uma enorme ingratidão, porque minha mãe pegou para criar com carinho, com amor, e infelizmente o sangue, né? Sangue conta muito. Eu não me arrependo, eu tenho 2 filhos adotivos, eu não me arrependo dos meus filhos adotivos, mas eu já crio hoje, vendo tudo isso, eu crio os meus filhos sabendo que mais à frente o sangue pode contar mais alto, pode falar mais alto do que a minha criação. E mais na frente, eu não espero nada em troca dos meus filhos, a não ser uma ingratidão. Depois de tudo isso que eu estou vivendo hoje, vendo a minha mãe, eu não espero nada além de ter uma ingratidão, porque o sangue pode contar mais alto, sim. Eu vejo uma enorme ingratidão. Então, por essa afinidade sanguínea, né, você tem pela sua mãe, inclusive, antes do início da reunião, deu para notar que você se emocionou bastante ao vê-la. É minha mãe, né? Eu amo a minha mãe. Quem é que não ama a mãe, né? 7 meses sem estar perto. De fato. Então, se ela tivesse feito isso, você não faria qualquer coisa para assumir a responsabilidade sobre esses fatos? Jamais. Jamais, Excelência. Se ela tivesse feito... Eu tenho filhos aí fora, né? Eu tenho um filho de 5 anos. Eu estou casada há pouco tempo. Jamais. É minha mãe, mas eu não cobriria nada da minha mãe, porque eu tenho uma vida aí fora. Eu corro risco de morrer aqui dentro. Coronavírus, esses dias, se o senhor pegar a minha ficha aqui do hospital, do médico do presídio, eu fiquei com a minha imunidade lá no chão. Minha boca ficou cheia de ferida, ainda está machucada, minha imunidade no chão. Eu fiquei toda machucada, minha imunidade baixa. Eu jamais... Eu não tomaria as dores porque eu tenho a minha vida, eu quero viver, eu quero ver meus filhos crescerem, meus netos aí fora. Então, se eu estou falando que foi eu assumo a minha responsabilidade. Eu sei que eu errei, estou aqui assumindo a minha responsabilidade, eu não assumiria da minha mãe. Minha mãe não tem nada a ver com isso, jamais.
Tá bom, Simone.